Se a AGU está entrando na defesa de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, então eu tenho uma pergunta muito importante. Se ele for condenado amanhã a pagar uma indenização, quem é que vai colocar a mão no bolso? É o próprio Alexandre de Moraes ou é o contribuinte brasileiro? Parece até uma pergunta óbvia, mas ela pode revelar uma contradição gigantesca que pouca gente percebeu. Porque até agora, a narrativa da AGU, do Lula, ou seja, desse desgoverno que persegue a direita numa espécie de consórcio da esquerda com o STF, era a seguinte: Alexandre de Moraes estaria apenas exercendo suas funções como ministro do Supremo Tribunal Federal. Por isso, a Advocacia Geral da União, que é um órgão que deveria existir apenas para defender os interesses do Estado, anunciou que vai atuar nesse processo movido nos Estados Unidos pela Rumble e pela Trump Media, que é um grupo ligado ao presidente Donald Trump, nesse processo contra Alexandre de Moraes. Segundo a AGU, permitir que uma corte americana analise decisões do Supremo seria uma afronta à soberania nacional e à independência do Poder Judiciário. É sempre a mesma ladainha, né? Defender a soberania nacional. A tese deles é muito clara. Eles sustentam que não se trata apenas de Alexandre de Moraes. O que estaria em jogo seria o próprio Estado brasileiro. Tanto que a AGU já entrou com um pedido na Justiça Americana para atuar no processo do Alexandre de Moraes, notícia que saiu hoje nos principais portais. Mas é exatamente aqui que surge uma contradição que merece muita atenção. Alexandre de Moraes não seguiu o devido processo legal. Ele não seguiu os trâmites legais. Os tratados internacionais foram ignorados. E ele fez isso não por um erro, ele fez isso conscientemente. No auge da sua soberba de se achar imperador do Brasil, quiçá se achar imperador do mundo. Então surge essa pergunta que é inevitável. Estamos diante de uma responsabilidade individual ou institucional? Porque essas duas coisas, elas são contraditórias. Ou é responsabilidade individual, ou é responsabilidade institucional. E existe uma outra questão ainda mais delicada. Se a tese apresentada pela AGU for aceita, o argumento passa a ser de que Moraes agiu como representante do Estado brasileiro ao proferir aquelas decisões. Ora, se amanhã houver qualquer consequência patrimonial decorrente dessa decisão internacional, eu volto aqui a bater na tecla, a perguntar quem responderia por isso. Seria o próprio ministro? E você sabe que em caso de derrota, em via de regra, as indenizações nos Estados Unidos são de valores astronômicos e em dólares, não em reais não. Imagina o montante de uma eventual indenização de danos morais nesse processo. Percebe como essa discussão vai muito além da figura do Alexandre de Moraes? Estamos falando de um debate sobre limites de jurisdição, de soberania nacional, de liberdade de expressão, de alcance internacional das decisões judiciais e até sobre quem assume a responsabilidade quando um agente público é acusado de extrapolar suas competências propositalmente. Outro ponto também muito comentado é que a Justiça Americana autorizou a citação de Moraes após tentativas frustradas pelos mecanismos tradicionais de cooperação internacional. Ou seja, Moraes estava fugindo da citação, mas o caso não foi arquivado. Ele continuou caminhando, continuou tramitando. Independentemente do resultado final desse processo, o estrago já está feito. Já foi produzido um fato político relevante. Uma disputa que antes estava restrita ao Brasil, agora ganhou dimensão internacional. O governo afirma que a ação representa uma tentativa de submeter decisões brasileiras ao julgamento de tribunais estrangeiros. Já os autores do processo argumentam que determinadas ordens produziam efeito sobre empresa e cidadãos americanos. São duas visões completamente diferentes sobre o mesmo conflito. Essa é uma dúvida legítima que agora vai ser decidida nos tribunais americanos. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha correto a AGU entrar na defesa de Alexandre de Moraes nesse caso? E se houver alguma condenação futura, quem deveria responder? O ministro ou o Estado brasileiro? Deixe sua opinião nos comentários, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal por gentileza para acompanhar os próximos desdobramentos dessa história. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.